Olá, bom dia, graça e paz. Lição EBD de número 8. Pais e filhos. A responsabilidade de guiar e a graça de seguir. Então tem duas coisas aqui. A responsabilidade de guiar. De quem é a responsabilidade de guiar? Do pai. E de quem é a graça de seguir? Filho. Entendeu? Graça e paz. Essa é a lição de número 8. O Provérbios, capítulo 4, verso 1, que é exatamente o tema, diz assim, olha, ouvi, filhos. Observa que tem uma diferença aqui, ouvi, vírgula, filhos, vírgula, ouvi, filhos, ouvi o quê? Ou seja, pare para ouvir, duas vírgulas, então, pare para ouvir, filhos. Preste atenção. Pare para ouvir o quê? Tá. A correção do pai. Vírgula. Tem 3 vírgulas. Pare para ouvir o quê? Preste atenção. Pare para ouvir o quê? Correção do pai. Tá. Será que você para ouvir a correção do seu pai? Ou você é daquele que não quer ouvir? Não dá ouvido? E depois paga o preço lá na frente. O grande problema é esse. Ó. E estai atentos para conhecerdes a prudência. 2 pontos, o hífen, ponto final. Então você está atento para ouvir a correção do seu pai e para conhecer a prudência. A Bíblia fala que tem um homem prudente e tem um homem imprudente ou insensato. É aquele que nunca quer ouvir. Nunca quer ouvir. Nunca quer aceitar conselho. Nunca quer aceitar correção. Nunca quer ouvir. Verdade aplicada diz assim, olha só o que a verdade aplicada nos diz. Educar os filhos é um chamado divino, confiado aos pais, que devem exercê-lo com amor e firmeza. Hoje, lamentavelmente, muitos deixam a educação do filho para o pastor da igreja, para o professor, para o avô, para a avó. Estão delegando essa responsabilidade para terceiros, terceirizando um ofício que é dele. Então, você é que tem que ensinar. Ah, mas o meu filho não quer ouvir. Tá, vamos lá agora. Quando o filho não quer ouvir a correção do pai, ele vai ouvir a correção de quem? Ele não quer ouvir a correção do pai. O mundo vai pegar pesado com ele. Infelizmente. Então essa lição é voltada para o pai, né? E para o filho. Aí tem os 3 pontos da lição. Primeiro, identificar os deveres de pai e filho. Tá. Então eu, como pai, eu tenho um dever de ensinar. O meu filho tem o dever de obedecer. Por quê? Porque amanhã ele vai ser pai. E se ele não obedece a mim, que sou pai, como é que o filho dele vai obedecer ele amanhã, no futuro, quando ele constituir família? O grande problema é esse aí. Hoje,
Vivemos numa geração de filhos revoltados e pais revoltados, tá? Mas aí Paulo, o apóstolo, ele dá conselhos práticos, que o filho deve honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem, ou para que ele vá bem, ele quem? O filho, e viva muitos anos sobre a terra. Tá? Mas o mesmo conselho do apóstolo Paulo, ele vai também para os pais. Vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. O grande problema da confusão familiar hoje está exatamente no desentendimento entre filho e pai. Na revolta entre o filho com o pai. Para criar um ambiente saudável e sadio, tem que haver respeito entre pai e filho. O filho tem que ouvir. Hoje, muitos filhos estão batendo nos pais e muitos pais estão matando seus filhos. Muitos filhos matando seus pais. E quando eu falo pais, a palavra pais aí refere ao pai e à mãe. Quando é o pai só no singular, é o homem só. Entendeu? Ou quer que desenhe. Na parte 2 da lição, saber que o amor torna a disciplina aceitável. Tá? Saber que o amor, que amor é esse? Saber que o amor do pai para com o filho torna a disciplina aceitável se ele souber disciplinar com amor, não é com violência, não é com agressão, não é com brutalidade, não é com grosseria. Tem que tomar cuidado. Na terceira parte, ressaltar que a obediência aos pais e cuidado com os filhos agrada a Deus. Então aqui está o grande segredo. Tá aqui a parte 3 da lição. Essas 3 partes estão na parte 1, que a parte 1 vai falar assim, ó, educando o filho conforme a palavra de Deus. Então você tem que educar seu filho conforme o quê? Conforme o quê? A palavra de Deus. Que é a parte 1. Aí divide lá, ó, obediência na formação do caráter, tá? E divide. Obediência na formação do caráter, né? Que é o tópico 1.1. Depois, ensinando a criança no caminho, Provérbios 22, 6. Salomão diz assim, ó, ensina o menino no caminho em que deve andar. Quando fala ensina o menino, não quer dizer ensina só o filho homem e deixa a mulher solta, não. Menina solta. Ensina os filhos. Ensinar os filhos. Quando você ensina os filhos, eles vão crescer para a vida ensinados com aquilo que você ensinou. Quando você não ensina, não educa, lamentavelmente, nós temos filhos de tal mundão aí. Na parte 1.3, ele fala, ó, ensinando pelo exemplo. O grande problema de alguns pais é que eles não dão exemplo aos seus filhos. E por não dar exemplo aos seus filhos, o que acontece? O filho depois não vai obedecê-lo. Aí a parte 2, nós já falamos do segundo objetivo, é o dever amoroso do pai. Então o pai tem um dever amoroso de ensinar. Ele divide. Educação no lar. A pergunta é, você está educando o seu lar com amor? Ou com disciplina rígida? Você pode aplicar disciplina no seu lar. Mas cuidado, para ela não se tornar pesada demais e rígida demais. E depois você ter filhos desobedientes e rebeldes dentro da sua própria casa. Aí divide lá, que é o tópico 2.2. Ó. A boa educação não provoca ira, com certeza. E o 2.3,
Amizade entre pai e filho. A coisa mais linda que se vê é a amizade entre pai e filho. Tá, vamos lá. Onde começou a inimizade entre pai e filho? Onde começou a confusão entre filhos e pais e filhos? Quando fala pais e filho, fala mãe também envolvido no meio. Isso não começou agora. Isso já vem lá dos primórdios, das gerações lá de trás. Então, um erro lá de trás, você não conserta ele agora. Você vai minimizar, consertar. Negativo. Necasquipitibiriba. Não. Então tem aqui amizade. Eu acho lindo quando há isso aí. E na parte 3 ele divide também. Que o filho deve honrar o pai. A gente observa hoje muitos filhos colocando o pai no asilo, colocando a mãe no asilo. E depois, roubando a pensão dele, vendendo a casa, desfazendo do bem. E às vezes não vai nem visitar o pai e a mãe quando eles colocam no asilo. Não visita. Deixa passando fome. Mas aí tem um grande problema. Quando você tem temor a Deus, você não faz isso. Mas as pessoas só vão cair na real quando começarem a fazer sentir falta do pai e da mãe nos primeiros meses ou anos de morte deles. O grande problema de muita gente é que vai se arrepender da maldade que fez ao pai e à mãe depois. E alguns nem se arrependem. Lamentavelmente, essa é a grande cena que nós vemos no dia a dia. Aí ele fala lá no tópico 3.2, obedecer ao pai. Obedecer é respeitar por amor e confiança. E no 3.3, que é o último, ele fala, cuidar dos pais na velhice. Eu resumo aqui dizendo o seguinte, você cuida do seu pai agora, quando ele está velho? Infelizmente, muitos filhos, quando o pai e a mãe ficam velhos, abandonam, desprezam, não visitam, não querem morar junto. Bom, se você for olhar por uma lógica ótica, por uma lógica real, muitos pais, quando ficam velhos, eles voltam a ser criança. E aí o filho não tem paciência de cuidar dele ali. Mas tu esquece que amanhã você vai ficar velho. Então o que você faz com o seu pai e com a sua mãe hoje? Amanhã vão fazer com você também. Muito cuidado. Graça e paz. Ótimo dia para você.